Boa noite a todos, eu sou o Cleiton e junto com a Erika a gente vai apresentar os capítulos 3 e 4 do livro Marketing de Guerra. Vai dar algumas percepções nossas sobre esses capítulos. O capítulo 3, Controlando as Tendências. Eu acho que ao longo do nosso curso e até atualmente na matéria de gestão de grandes e pequenas empresas, a gente vê muito sobre uma personalidade empreendedora que precisa inovar e ser criativa. E parte dessa fonte de criatividade advém do contexto, das oportunidades que podem ser enxergadas devido a alguma mudança no macroambiente. Trazendo isso para a realidade de um profissional de marketing que também precisa dessa criatividade, os autores tentam alertar sobre a observação desse contexto, essa busca por essa oportunidade. A teoria seria basicamente dizer que a gente deve ter muito cuidado nesse estudo do que está rolando, do que está acontecendo, porque podemos nos deparar com conclusões precipitadas. Os instrumentos que eu acredito devem ser muito buscados nesse contexto são jornais, revistas, periódicos e outros. O problema nesse meio de comunicação é que os interesses deles muitas vezes vão além de comunicar a realidade, ou talvez tenham essa intenção, contudo com base em uma análise rasa ou muito específica. Então, o profissional que se espelha nisso pode fazer uma aposta errada. O maior erro desses jornais é tirar uma conclusão com base em um modismo e o erro do profissional de marketing é achar que aquilo indica uma tendência. Acho que a gente ao longo do curso já se deparou com esses conceitos, como o modismo é algo passageiro e rápido, de rápida adoção, né, por um curto período de tempo, e tendência é o oposto. Mas o autor aprofunda mais ainda o conceito de tendência para explicá-la para além da perspectiva cronológica. Então, a tendência é um misto de ideias, valores que vão adentrando na cultura social. E isso é um processo lento, o que basicamente determina o fim e o início de uma tendência, como o autor coloca em uma citação, essa citação do slide, é quando as pessoas param de olhar para um lado, para olhar para o outro. Daí que a gente só pode afirmar que algo foi uma tendência, muitas vezes, quando chega ao fim. Aquele momento em que há alguma inovação, ou então alguma inovação disruptiva acontece que a gente simplesmente aos poucos, isso é aos poucos, é um processo lento, não é de um dia para o outro, é um processo lento, então em determinado momento a gente para de priorizar alguns valores, ideias, ou então comportamentos culturais que a gente tinha em relação a várias coisas, o uso de algum produto, vão sendo deixados de lado e sendo substituídos por outros. E aí nessa linha de raciocínio sobre conclusões precipitadas, o autor traz outras reflexões, por exemplo, no que tange à tentativa de previsão do futuro. O profissional tenta prever o futuro para formular estratégias e sempre haverá riscos, porém riscos calculados. E nesse caso, um risco mal calculado é aquele tomado com base em uma análise de um modismo em detrimento da tendência. Então fala-se muito sobre miopia em marketing, sobre ter foco no consumidor, analisar o mercado, mas um ponto interessante trazido nesse capítulo é que o mercado é muito sensível ao modismo, então até nesse caso deve-se ter cautela. Outro ponto interessante seria sobre a estratégia com base em fatos passados. Então, o autor explica que uma boa estratégia é aquela que será eficiente, seja lá o contexto que a organização espera. Muitas vezes, essas estratégias com base em fatos passados, elas só estão aptas a lidarem com as mesmas situações que aconteceram no passado. E aí, um resumo das estratégias que eu fiz seria que o autor indica, né, uma forma de tentar prever o futuro. Seria, por exemplo, além de você apostar nessa estratégia de fatos passados, tentar você criar uma tendência com base em uma análise da necessidade do consumidor ou fomentar uma necessidade. E sobre observar tendências, né, é interessante comparar dados dentro de um determinado período de tempo. Muitas vezes os números não são os mais expressivos, os mais chamativos, mas são aqueles que ao longo do tempo você consegue perceber que eles estão variando
positivamente ou até negativamente, porque é algo que pode também se mostrar uma tendência, pode acabar não se consolidando. Então, eu acredito que esse capítulo é muito sobre o cuidado da hora da pesquisa, né? Da hora de fazer a pesquisa, da análise de oportunidades e elaboração de estratégia que todos os profissionais devem ter. O capítulo 4 do Marketing de Guerra, ele explica sobre estreitar o foco, como uma estratégia de guerra em relação aos concorrentes. Estreitar o foco, ele é uma forma de você, como empresa, estar focando nas suas melhores qualidades e produtos e estratégias em relação ao seu concorrente. Muitas vezes, esse tipo de estratégia ela pode ajudar a superar barreiras e ganhar muitas batalhas. A questão do foco, quando a gente pensa na forma como ele apresenta para a gente, não parece ser uma boa estratégia, porque ele só te coloca num caminho. Mas, na verdade, dividir forças também não é uma boa estratégia quando a gente pensa em vários caminhos. Então, o foco é uma tática de guerra estratégica que, em relação às tendências, tem mais a trazer vantagens do que desvantagens nesse caso. E o processo de focalizar nesse processo de marketing em relação aos concorrentes, ele não é lógico, não é uma receita de bolo que a gente pode aplicar a todos os contextos. A cada tipo de mercado tem um fenômeno envolvido. O fenômeno é aquilo que a gente tem no momento de uma forma e em outro momento de outra forma. Ele não é uma coisa fixa. E é bem comum na natureza existirem fenômenos mutáveis o tempo todo. E isso confunde os resultados e que a empresa busca. Então, a questão da gente focalizar e se tornar um especialista, às vezes é a melhor estratégia quando você pensa em concorrência e em marketing. Mas antes da gente pensar no foco, em aplicar esse foco, a gente tem que entender os problemas. No nosso mundo atual e no mercado, a gente tem várias ideias, várias tecnologias, várias realidades. E tudo é perceptível. E ela não é uma coisa muito fácil, é bem complexo e envolve muitos outros parâmetros. Então, a solução de entender os problemas é buscar respostas simples para os problemas, para depois começar a pensar no foco, porque a complexidade ela pode nos fazer perder o foco em si, como estratégia na empresa e em estratégia de marketing. A gente muitas vezes tem a tendência de ser generalista, né? De fazer tudo se tornar geral. É uma tendência de você tentar tornar aquilo mais simples. Mas, de certa forma, a generalização ela é um pouco frágil. Então, ela tem que ter um pouco de cuidado. Essa forma de ser generalista, ela traz dúvida e traz uma postura de dúvida em relação às mudanças e ao contexto. Então, pode parecer forçado demais você tentar tornar algo geral, algo que todo mundo aceite. Então, a gente tem que ter cuidado na parte de generalizar algumas propostas, algumas estratégias de marketing. Quanto à ampliação, a ampliação de linha muitas vezes parece ser um caminho lógico, que é a questão de você pensar em vários caminhos, vários produtos e várias estratégias de guerra contra o concorrente. Mas, na verdade, não é uma boa estratégia, porque você tira a percepção do cliente em relação à sua marca. Excesso de linhas pode trazer uma dúvida maior para o cliente se aquele produto seu é a melhor opção. Ele vai começar a pensar no concorrente como a melhor opção. Então, e às vezes também envolve os custos, né? Ampliar a linha envolve mais custos, então
tem que ter todo esse cuidado na hora de ampliar uma linha. E tem que ter um contexto na ampliação. Como a gente já comentou lá na frente, a generalização ela é bem frágil, mas em relação à especialização, ela é um pouco mais frágil. A, o público, né, o mercado, ele pede uma especialização muitas vezes porque ele tem preferências e expectativas. Então, no contexto geral, ela pode ajudar a colocar sua marca num contexto, né, numa referência, mas ela não pode exagerar. A especialização tem que estar no produto e tem que estar ali na parte da concorrência e no marketing. Já na questão da ampliação que a gente tinha comentado, o oposto dela é a focalização. Então, quando a gente tenta uma estratégia de atirar para todos os lados, né, no marketing, que não é uma boa estratégia dependendo do momento e da tendência, a gente tem que ver que a focalização é aquilo que dá o contraponto, que dá o equilíbrio na hora da estratégia de marketing. Então, é um processo doloroso, muitas vezes, você focalizar num produto, né, num ponto só daquilo que a sua marca tem a propor, mas como o autor dá como exemplo, essa questão do mercado, ele de focalizar nessa característica, é como se fosse uma faca. Quando você afia a faca, quando você dá uma mensagem forte do seu produto. Mas quando você recebe um retorno do concorrente com um produto maior ou melhor, assim, que o cliente tem no desejo, essa faca ela perde fio. Então você tem que ficar trabalhando isso o tempo todo e a focalização ajuda nisso, a você manter esse foco e não perder o fio da faca e continuar no mercado trabalhando da melhor maneira. Aqui na automação, focalizar na automação é um exemplo que a gente tem da Xerox, que era conhecida por inovar em produtos. Para sua época, ela estava muito na frente, né, dos produtos em tecnologia, só que ela acabou perdendo o nome e mercado de forma drástica, a ponto de não ser a primeira mais, e se permanecer pouco tempo como primeira, em relação à sua concorrente IBM. Porque a IBM ela manteve o foco nos computadores de mesa e depois pulou para níveis maiores, como hoje em dia mainframes, mas a Xerox não, ela estagnou em impressoras e ofereceu automação como diferencial, só que era softwares de automação. Na época não tinha interesse em softwares, as pessoas não sabiam aplicar os softwares ao contexto, não estavam familiarizadas com a internet, nem com outros requisitos. Não tinha esse contexto. E no final eles acabaram perdendo o mercado e o nome da marca para a IBM e para outras empresas que surgiram depois. A focalização no varejo é uma tendência que a gente tem visto ultimamente, onde as empresas com um foco especializado em alguns produtos estão perdendo lugar para as generalistas. Essa tendência tem acontecido porque as especializadas elas não têm um produto forte o suficiente para se manter no mercado. Então, as generalistas elas têm engolido o mercado das especialistas, de forma que tem sido mais vantajoso o cliente procurar um produto no lugar que tem tudo, do que procurar um produto numa especialista e faltar. Então, é muito de tendência, a gente tem que ficar observando para poder escolher a melhor estratégia de marketing. E essa diversidade, sem perder a qualidade, é o que conseguiu conquistar os clientes na questão do varejo. E por último, a gente tem o exemplo da Heinz, que é uma empresa que comercializava inicialmente picles, dentro de embalagens que fossem levadas para o trabalho, para colocar tempero na marmita, né? E um produto que já estava em conserva, já era acostumado a usar em conserva. E depois eles queriam ampliar para ketchup, que é um molho,
Geralmente molho era para comidas quentes, em lata, e não tinha essa associação, né, de produto com a linha do picles. E como eles queriam implantar esse produto e expandir, ampliar a linha, eles precisavam focalizar na forma como era apresentado para os clientes e na forma como, em relação aos concorrentes, ia aparecer esse produto para o cliente. Então, a Heinz conseguiu ampliar com muito tempo, né, com muito tempo de trabalho, esforço, a sua linha, focando no tipo de produto a oferecer e na marca. Elas não a empresa não perdeu o foco em relação à sua marca e nem aos seus produtos. Ela só ampliou, mas com todo cuidado para não se tornar generalista e nem especialista demais. Então, ela é um exemplo de como o foco pode ser aplicado no marketing. E a gente agradece a sua atenção e, e essa apresentação final. Obrigada.